Vim aqui esclarecer, tentar responder duas perguntas, que são as perguntas-chave. O que está acontecendo nesse mundo, para onde as coisas estão indo, e o que o pessoal de educação tem que fazer? São duas perguntas, né? Aí quando a gente fala assim, peraí, mas quando a gente fala isso, vocês não vão estranhar, porque vocês sabem que alguma coisa, vocês sabem, todo mundo sabe, que tem algumas mudanças que não são corriqueiras. Porque esse papinho de mudar a escola não é novo. Todo mundo fala, muda a escola, aí vem um educador e diz que tem que mudar tudo, que a escola é isso, a escola nunca mudou nada. Né? A escola continua do mesmo jeito, professor, sala de aula, aluno assistindo, não mudou nada. E sempre vem alguém, tem que mudar a escola, e não mudou. Aí quando a gente fala agora que vai mudar, existe uma atração, é óbvio, da pessoa dizer, é tudo mimimi, deixa baixar a poeira, vai continuar tudo igual. Todo mundo pensa assim. Eu vou mostrar para vocês que não vai ser bem assim. E eu vou tentar. E aí, como é seu nome? Letícia falou, Nepô, o pessoal me chama de Nepô, porque são 4 letras só. E aí eu já vou também dar uma dica para vocês. No Brasil, para fazer sucesso, só 4 letras. Imagina uma forma, né? Lula é a exceção que justifica a regra. Aí depois vem Xuxa, Zico e Pelé. 4 letras. Se não fizer 4 letras, não vai. Então, Nepô. Porque o Nepomuceno é muito grande. Nepô. Então, o que acontece? A gente tem essa atração de pensar, não, as coisas não vão mudar. Então, Letícia falou para mim, eu não consigo entender o que está acontecendo, e eu estou tentando responder essas duas perguntas. Em 2005, eu já trabalho com informática desde 82, comecei como jornalista de informática, depois trabalhei com internet, em 93 comecei com internet, já no início da Rede Nacional de Pesquisa, depois montei minha empresa em 1995. CNPJ de empresas de consultoria de internet, eu sou a primeira do Brasil. Mais de 500 clientes. E aí fui convidado para dar uma aula em pós-graduação lá na COP, na UFRJ, e um aluno me fez uma maldita pergunta que foi, Nepô, o que eu faço com essa história de mundo digital? Para onde a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? E eu peguei essa pergunta e essa pergunta colou. E eu estou há 13 anos tentando responder essa pergunta, eu quero que ela saia de mim, não aguento mais. E eu continuo tentando entender para ajudar meus alunos. Eu já tive mais de 2.000 alunos, publiquei 3 livros, eu estou no meu 3º livro, que é o mesmo livro publicado 3 vezes. Joguei o primeiro fora, não é nada daquilo, joguei o segundo fora e estou no 3º. Tanto que o título da palestra é Gestão 3.0, que é o livro de 2013. O meu novo livro já não é Gestão 3.0, é Administração 3.0. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, vocês vão sair dessa palestra meio zonzos. Eu já aviso porque é assim que funciona. Porque a gente vai entender o que está acontecendo nesse mundo agora de uma forma... É uma coisa tão simples e tão óbvia que a gente fica nervoso. Letícia falou, é muito difícil. Não é muito simples. Mas a gente não pensava assim. Quando a gente começa a pensar assim, a gente vê a dimensão do que está acontecendo. Então, primeira coisa que está acontecendo e que a gente não consegue entender é o seguinte, a gente não vê a causa. Ninguém acredita que vai mudar porque ninguém entende por que vai mudar. Porque muita gente chega assim, está mudando tudo por causa que existe a era de aquário. Né? Ah, não. Aí tem gente que acredita que saiu do porco, agora entrou no dragão, e a gente está mudando porque agora está na era do dragão. E aí a galera fala, tá bom, mas cara... Então, a primeira pergunta que eu tentei responder, e vocês vão... E eu tenho certeza que 100% das pessoas aqui vão concordar comigo, porque é uma coisa tão óbvia, mas que demora para entender, porque a gente não... A maneira de pensar desse jeito não funciona. E eu vou fazer um exercício com vocês, que é o exercício caiu a ficha. Aqui,
não sei se todo mundo, aqui, o pessoal aqui de Recife, pessoal, sabe o que é um kitnet? Porque quando eu fui ao Sul fazer a palestra, o pessoal disse que lá kitnet é JK. Aqui é kitnet também? Todo mundo sabe o que é um kitnet? Kitnet, o conceito de kitnet, digamos, acadêmico, científico, é o lugar que você já entra na porta, já está na janela. Esse é o conceito científico, né, de um kitnet. Então, está um cidadão lá, sexta-feira à noite, no kitnet, pensando o que ele vai fazer no fim de semana. Tá certo? Ali, olhando para o teto e tal, balançando uma Raider. Aí minhas alunas dizem que Raider é muito 1.0, tem que ser Havaiana, que é 3.0. Então ele está balançando uma Havaiana. Toca a campainha. Tem muita gente aqui de Recife, não? Recife, só um? Pô, então não estou falando para o pessoal de Recife? Não? Vocês também são de Recife? Não? Goiás, Ceará, Bahia. Então, olha só, então toca a campainha e aí chegam parentes. Tem uma galera que é parente dela de Recife, tem o pessoal de Goiás também, tem o pessoal da Bahia. A galera chega, são 6 parentes chegando para passar o fim de semana no kitnet desse cidadão que é lá no Rio, que tem uma ruazinha lá, só tem kitnet, que é a Praia do Júnior. Primeira rua de Copacabana à esquerda. Então, nesse kitnet, o cara está sozinho sexta-feira e chegam 6 parentes para ficar o fim de semana. Todo mundo está visualizando a situação? Já sentiu a parada, como é que vai ser? O drama? Então, beleza, galera. Então, vamos lá. Problemas que vão acontecer nesse kitnet neste fim de semana. Por favor, me ajudem. O que vai acontecer? Banheiro, problema de banheiro, certo? O que mais? Espaço, boa, espaço. Calor, bom. Barulho, bom. O que mais? Confusão, bom. Confusão, bom. Muito bom, confusão, gostei. O que mais? Boa, é Wi-Fi, né? É comunicação, bom, comunicação. Que mais? Mais 2, vamos lá. Água? Sim ou não? Né? Banhinho, né? Aquele banhinho, R$10 para furar a fila. Alimentação boa. Organização, aí a gente pode falar de logística. Espaço aqui. Então, olha só, galera, olha só. Nesse kitnet, esses problemas terão que ser administrados inapelavelmente, sim ou não? Sim. Não tem como fugir disso, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Quantos seres humanos, quantos sapiens, quantas pessoas moravam neste planeta redondo que vocês conhecem em 1800? Quem sabe o número? Chutem, mais ou menos. 1800. 1 bilhão. Isso aí, 1 bi. O quê? É menos? 1 bilhão em 1800. Pode ir no Wikipedia, está lá. Pode ir na ONU, está lá. Mas pode confiar em mim. Quantos somos hoje? 7. 7 e pouco, vamos botar ainda 7. Então preste atenção, galera. Olha só. Nós éramos 1 bilhão no kitnet. Chegam 6 parentes. Vai para 7. Leiam se não são as crises que o planeta está passando. Vou ler para vocês. Vamos fazer aqui um congresso internacional da ONU para discutir as crises do planeta, né? Aí eu sou o presidente da ONU. Aí, galera, o negócio é o seguinte, problemas do planeta, vamos lá. Nós estamos com problema de saneamento, muitos lugares não tem saneamento.
nós estamos com problema de espaço, tem pessoas que não têm lugares para morar, tem pessoas que estamos aí com esse problema do calor, né? Está tudo quente, né? Efeito estufa, tá uma poluição sonora danada, um barulho, confusão generalizada, né? Brigando com todo mundo, um saindo de um país e indo para o outro. Comunicação, precisamos ver esse problema da comunicação, levar a comunicação para todo mundo. Água! Cadê a água? Cadê a água potável? Vamos tomar a Amazônia, está cheio de água lá. Alimentação, todo mundo passando fome. Logística. Qual é a ficha que tem que cair? E isso é uma mudança profunda que a gente vai ter que fazer na maneira que a gente pensa o ser humano. Essa é a coisa mais importante que eu vou dizer para vocês aqui, que é uma coisa autoevidente, mas a gente não sabe, não percebe, porque a gente não caiu a ficha. Então, o que é essa brincadeira do kitnet está mostrando para vocês? O ser humano, presta atenção, o ser humano, ele tem uma característica diferente das outras espécies, que ele cresce demograficamente ao longo da jornada do ser humano. Não dá para negar isso. Alguém vai negar isso? Sim ou não? É autoevidente, certo ou errado? Só que a gente não para pensar nisso. Vocês não param porque vocês não tiveram gêmeos que nem eu, mas vai ter gêmeos para você ver o que é complexidade demográfica progressiva. Um belo dia eu estava lá na maternidade com a minha mulher, eu já tinha um, chegou a enfermeira, jogou um no colo meu e da minha mulher, não tinha mais escapatória. Porque eu, no primeiro, eu jogava um do colo para outro. Com os dois, e o pessoal que tem 4 de uma vez só? Essa galera sabe o que é a situação. Só que o que acontece com a população? Ela vai crescendo aos pouquinhos. A gente não vai percebendo o efeito da população. Então a gente acha que esse problema não é um problema que a gente percebe. Está dando para entender? Mas um belo dia, de 1 para 7, o Brasil, que tem a mesma situação, o Brasil tinha 30, quando meu avô nasceu em 1900, e hoje nós somos 210. Nós crescemos 7 vezes em 100 anos. Ah, tem uma galera que não tem habitação, tem gente que está passando fome. Nós aumentamos a população 7 vezes em 100 anos. Num país que todo mundo sabe, planeja tudo, planeja educação e tal. Então, qual é a conclusão, Letícia, para a gente começar a entender o que está acontecendo? O ser humano cresce demograficamente. Qual é a consequência disso? Consequência disso é que nós, olha só o que a gente vai ouvir agora, galera, preste atenção. Se a gente aumenta a população, num determinado momento da história, nós vamos ser obrigados a fazer mudanças profundas na organização da sociedade para organizar a confusão. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Ou seja, o barraco, você vai reformando o barraco, mas chega uma hora que tem que destruir o barraco e fazer outro. Puxadinho não dá mais. Então, qual é o motivo principal das mudanças que nós estamos passando? O primário, eu depois vou falar do secundário. Qual é o primário? Nós aumentamos a população devagarinho e chegamos a uma situação em que vários problemas da sociedade começaram a bater numa parede e voltar, sem solução. Sem solução. E a gente só está improvisando, etc. Até aqui todo mundo está concordando que faz sentido o que eu estou falando? Isso é uma coisa lógica. É lógico. Só que a gente não cai a ficha. Mas é lógico. Todo mundo sabe que se aumentar o número de filhos, chega uma hora que tem que mudar de apartamento. Beleza. Então, essa é a primeira revisão dos pensadores bimodais. Depois eu vou falar o que é um pensador bimodal. Essa é a primeira conclusão que a gente chega. O principal motivo das mudanças que nós estamos passando,
A causa primária é o aumento demográfico. E isso nós não inventamos, o ser humano sempre foi assim. Só que agora a gente cresceu como nunca cresceu e ficou evidente demais isso. Beleza. Então essa é uma característica da nossa espécie. Se a gente olhar para a história, como é que a gente resolve esse problema do aumento da população? Que é um problema que nós criamos, que os lobos, por exemplo, você vai falar, mas os lobos têm 50 lobos. Começou a crescer muito lobo, divide. Eles não conseguem fazer transformação digital, escola não sei o quê, gestão 3.0. O lobo é gestão 1.0, acabou. Aumentou o número de lobos, divide a gestão 1.0. Vai um bando para um lado, outro bando para o outro. Leão, elefante, essas coisas todas. Então, o ser humano, ele é obrigado, e é isso que é uma coisa importante para vocês botarem essa palavra, não é opcional. Quando um educador no século passado dizia, seria bom a escola mudar, era opcional, era um método dentro de uma escola que não estava mudando o ambiente em torno da escola. Está dando para ver a diferença? Uma coisa é um educador querer mudar uma escola num determinado contexto. A gente está vivendo uma revolução civilizacional. Como é que começa uma revolução civilizacional? Qual é a causa secundária? Eu falei da causa primária. Qual é a causa secundária? Qual é o gatilho que faz com que a sociedade que estava numa situação parada entre num processo de ebulição? Qual é a situação em que a sociedade estava dormindo e acorda? Que a gente está vendo isso no Brasil. Qual é o fator, o gatilho? Quem chuta? Necessidade é o primário. Qual é o gatilho que faz despertar a sociedade? Que a gente sai de um ciclo e entra no outro. Quem chuta? O caos também está aqui. Isso aqui é a causa primária. Tecnologia. Mas qual tecnologia? Existe uma tecnologia... Comunicação. Nós, de tempos em tempos, quando a gente aumenta a população, nós somos obrigados a inventar uma nova forma de se comunicar. Como é que foi isso no passado? Porque o pessoal que faz aí palestrinha sobre mundo digital, futuro, todo mundo fala do futuro achando que o ser humano nasceu hoje. Só que o ser humano não nasceu hoje. A gente tem que olhar para onde nós viemos, de onde nós viemos para entender o que vai acontecer. Senão não tem base. Então, olha só, galera. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver que todas as grandes mudanças da sociedade humana, todas elas começaram com a chegada de uma nova mídia. Vamos lá, hein? Começamos com a fala, oralidade há 70 mil anos. A galera andando lá, nômade, andando de um lado para o outro, aí o pessoal começa a falar. Era tudo no gesto. Era tudo linguagem de Libra. E aquilo ali tinha um limite. Aí os caras começam a falar. Na sofisticação da linguagem, saindo dos gestos para a oralidade, nós, há 70 mil anos, começamos a domesticar os animais, fazer agricultura e começamos a morar nas aldeias. Mudou. Por quê? Porque a gente ganhou sofisticação na linguagem. Tá dando para pegar? Faz sentido? Beleza. Vamos caminhar na segunda direção. Escrita, manuscrita. 7 mil anos. Olha o que vai acontecer agora nessa história. Quando a gente faz a escrita, manuscrita, nós criamos o livro, os códigos escritos, os livros.
E aí nós começamos as grandes religiões. Qual é a etimologia da palavra Bíblia? Quem sabe? Livro. Bíblia é livro em grego, biblio, que vem de papiro. As grandes religiões só foram possíveis porque se criou a Bíblia, se unificou a palavra num determinado centro e em torno dela se criou o monoteísmo, o Deus único, porque vinha a partir do livro. Se não tivesse a escrita manuscrita, nós não teríamos as religiões que nós temos hoje. Porque aonde vai escrever o troço? A palavra de 3 pontinhos. Seja a palavra de Jesus, de Maomé, a palavra de Moisés, qualquer palavra, não tinha onde escrever. Era tudo na boca e era tudo politeísta. Está vendo a importância da ruptura da mídia? Muda a sociedade. Depois nós vamos ter aqui um outro pico, que é a chegada da escrita impressa em 1450. Se eu estou falando da Bíblia em 1450, se eu estou falando da Bíblia, da chegada da Bíblia manuscrita, quando chega a escrita impressa, você tem 50 anos depois a Reforma Protestante. Se vocês verem um filme do Lutero no YouTube, o Lutero vai lá, coloca lá as teses dele na porta da igreja, e aí tem um cidadão lá que é seguidor dele, tira e fala assim, não, isso aqui não vai ficar na porta não. Aí o cara, mas você não quer que as ideias do Lutero sejam espalhadas? Ele fala, não, você vai ver o que vai acontecer. Começa a imprimir o troço e fazer o WhatsApp do cavalo, e distribuir aquilo pelo cavalo. E aquilo se dissemina, e ali começa uma divisão da igreja, e ali começa a república, e ali começa o sistema de livre mercado. Por causa da possibilidade da gente difundir. Então, quando a gente vê em 2013, a garotada saindo para a rua, dizendo que não quer mais partido, sindicato, e quer fazer mudanças, isso você vai ver também. Depois chegou a prensa com a Reforma Protestante. É mais ou menos a mesma coisa. Há um movimento de mudança na sociedade. Nós estamos vivendo o início de uma nova era civilizacional. Porque chegou uma nova mídia para atender o problema que já existia, que é o aumento da demografia. Então, quando eu digo para vocês que os políticos vão mudar, a política vai mudar, a escola vai mudar, as empresas vão mudar, é porque eu estou analisando o passado e dizendo, toda vez que chega uma nova mídia, a gente começa um novo ciclo civilizacional. A gente reconstrói a história dos sábios. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, para onde que a coisa está indo, e aqui eu vou mostrar para vocês a maior mudança, mais difícil e que vai mais impactar na educação. Tem muita coisa que é detalhe, tem muita coisa que é melhoria no que já existe, mas o que realmente vai impactar. Eu vou dividir a sala aqui daqui para cá, eu vou colocar aqui uma cooperativa de táxi. E a galera daqui é Uber. Eu vou mostrar que são 2 modelos administrativos diferentes. E vou mostrar que a escola vai caminhar para o Uber, e isso aqui vai ficando obsoleto, não porque não tem mérito, mas porque não atende mais o tamanho da população. Isso é importante saber. A escola hoje tem que mudar, não é pelo mérito da própria escola, é porque a nossa espécie chega um determinado momento que não funciona mais o que funcionava. Está dando para entender? Não é um problema da escola em si, é um problema que a nossa espécie torna as coisas obsoletas. E a gente precisa ir para frente porque a gente tem essa demanda que tem que resolver as pessoas. Beleza, então, aqui está a cooperativa de táxi. A cooperativa de táxi usa, para você pedir um táxi, você tem que ligar para a telefonista, para a cooperativa. Esse é o uso da linguagem oral. Ou você manda um e-mail, ou um WhatsApp, é linguagem escrita. Isso aqui é a cooperativa de táxi. Aí tem o diretor da cooperativa, que vai analisar cada um dos motoristas, bababá. Esse é um modelo que a gente conhece, que a gente chama de gestão. Gestão. É administração
mas é gestão. É um tipo de modelo de administração que tem a ver com essas linguagens oral e escrita, beleza. O Uber aqui, não é mais gestão. O Uber eu chamo de curadoria. Por que o Uber é possível? Por que você manda sua filha de Uber sem medo de que ela seja estuprada dentro do carro? Porque o Uber usa uma nova linguagem que nós criamos, que é a linguagem dos rastros, que é uma superação da oralidade e da escrita. Nós temos uma nova linguagem. É isso que a gente vai usar na escola do futuro. Essa nova linguagem, ela não é uma linguagem sonora, ela é uma linguagem de rastros. Então, no Mercado Livre, no Airbnb, no Uber, em todas essas ferramentas que a gente está usando hoje para poder fazer essas coisas, eu sei que aquele motorista do Uber, olha só que interessante, eu não conheço o motorista do Uber no modelo de conhecimento passado. Porque não tem nenhum amigo meu que conhece aquele cara. Ninguém conhece ele, nunca ninguém viu lá em casa, nem na minha família, nem nos meus amigos, não conhece ele. Mas no modelo do Uber, eu conheço ele. Por quê? Porque todo mundo que pegou o carro com ele já me disse, mesmo que eu não conhecesse aquelas pessoas, que aquele cara ali é um cara, ok, bacana. Eu não preciso conhecer as pessoas para me dizer que ele é legal. Essa é a nova possibilidade que eu tenho de fazer negócio com aquele cara sem precisar conhecer esse cara. Tá dando para entender? E aí eu crio um modelo de confiança. E é essa nova linguagem que me permite ter um Uber mais barato, com milhares de motoristas, coisa que ele não podia ter na cooperativa de táxi. Isso vai ter o impacto da seguinte maneira. Isso aqui é uma linguagem que os mamíferos usam. Aqui é a linguagem das formigas. Uma linguagem complexa. As formigas não têm líder alfa. As formigas não têm líder alfa. Então, as formigas fazem o quê? Tem 3 caminhos, eu curto esse caminho, não curto esse, não curto esse. Quando eu curto esse caminho aqui, todo mundo vê que aqui tem comida, e todo mundo vai seguir por aqui, porque aqui tem comida. Quando acaba a comida, eu venho descurtindo o caminho. Quem usou essa história de curtir, não curtir, subir, não subir, estrelinha, não sei o quê? Formiga. Nós estamos usando a ferramenta das formigas. Por quê? Porque as formigas são complexas. Por quê? Porque é muita formiga. Por que a gente tem? Vai para São Paulo, lá no metrô, para tu ver o que é formiga. E aí as pessoas falam, pô, o ser humano está virando formiga? Eu falo, não, o ser humano está usando essa linguagem para não virar formiga. A gente era formiga antes, quando assistia o Jornal Nacional. Hoje a gente assiste tudo que a gente quer e a gente está deixando de ser formiga. Para fechar, vamos falar da escola. Então, beleza. Modelo. Esse modelo aqui é o modelo tradicional da escola, e aí nós temos um problema que o professor Ronaldo me trouxe essa frase, e eu no meu livrinho que eu fiz sobre Educação 3.0, eu coloquei a frase, o título dele, que ele diz o seguinte: a inovação na educação hoje é qualidade na quantidade e quantidade na qualidade. Você pode ver que todo modelo de proposta de educação é o seguinte: para aumentar a qualidade, eu reduzo o número de alunos. E quando eu aumento o número de alunos, eu perco a qualidade. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Qual é o desafio? Qualidade na quantidade. A educação do futuro, a inovação da educação do futuro aponta para quebrar esta lógica perversa. O que eu vou chamar a atenção de vocês? Não haverá a possibilidade de não haver educadores no futuro. A educação é uma coisa inerente à espécie. Não existe a possibilidade do ser humano não ter educação. Não existe essa possibilidade. Educadores são necessários, sempre serão necessários. Agora, qual é o modelo de educação que eu vou conseguir criar para resolver a crise demográfica, que é qualidade na quantidade? Este é o desafio da educação do futuro. E eu digo para vocês o seguinte, que essa educação do futuro, ela será utilizando fortemente a linguagem dos rastros. E aí eu chamo isso de Wazerização da educação. O que significa isso? Eu passo a estudar por problemas, eu passo, mais ou menos no modelo do Waze, a
colocar o estudante a partir do problema para ele caminhando, ir aprendendo com os outros aquilo que o outro já aprendeu sobre aquele problema. E aí o papel do educador é ajudar no momento que, primeiro, programar essa plataforma toda é papel de educador, resolver problemas pontuais é papel desse educador, e começar a pensar esse projeto todo é um problema do educador. Para fechar, como é que a gente faz isso numa escola hoje? Agora, nesse momento, bimodal. O que é o bimodal? Eu tenho que separar a escola em duas áreas. A tradicional, que é essa aqui, funciona, continua funcionando, com todas as melhorias, não para, isso aqui é normal, continua, mas eu tenho que criar uma área separada para experimentar esse novo modelo. Ele não é compatível, ele não é continuidade. Esse é o grande problema. O novo não é continuidade do velho. Eu melhorando, melhor que eu fizer nessa escola, melhorando, a linguagem utilizada aqui, ela ficou obsoleta. A ideia de um professor em sala de aula falando para os alunos, etc., é bacana, todo mundo até diz, não, isso aí vai ter que continuar, isso é bacana, etc. Tal. O problema é a escala disso. Eu não consigo escalar. Então, eu deixo alunos, pessoas sem qualidade com quantidade ou quantidade sem qualidade. Então, a gente vai ter que resolver o problema criando essas plataformas. Essa vai ser a base da educação para frente. Então, a gente vai ter que dividir a escola em dois, essa parte vai experimentar isso e essa parte aqui continua. É um desafio, é a maior ruptura que a gente já teve na história do Sapiens, porque nós estamos introduzindo hoje, né, neste século, somos a primeira geração que está abrindo mão do modelo de líder alfa. A gente está deixando de basear a organização da sociedade nos mamíferos e caminhando para um modelo completamente diferente que a gente não está acostumado, que é o das formigas. Não é fácil. Se alguém quiser se suicidar, não bota o meu nome ali, Nepomuceno, assistir a palestra, estou deprimido. Não bote o meu nome, porque senão eu não dou mais palestra. Mas esse é o desafio que a gente tem. E para resolver esse desafio, e aí eu distribuí os cartõezinhos para todo mundo, eu tenho os grupos no WhatsApp, que eu tenho atualizado as pessoas com as novidades. Estamos criando agora o grupo de educação bimodal. Vocês me mandam um WhatsApp, eu já indico para vocês, depois é educação. A gente já vai botando esse pessoal no bimodal para começar a criar uma comunidade de pessoas que queiram pensar isso de uma maneira mais madura. Mais madura, não infantil. Ai, não vai mudar nada, infantil. Ah, vai mudar tudo, infantil. Maduro. Tem aquilo, tem isso, o motivo é esse, o que a gente faz, como é que a gente caminha e vamos embora. Obrigado, galera. De 13 anos para tentar entender o que está acontecendo e como é que eu posso ajudar os meus clientes, e aí são os meus alunos e as organizações de várias áreas, incluindo a educação, para enfrentar o que a gente está chamando de mundo digital. 13 anos estudando isso. Escrevi o primeiro livro, Conhecimento em Rede, 2006, joguei fora. Depois escrevi o livro 2013, que é o nome da palestra, também já joguei fora. E agora estou com Administração 3.0. É o mesmo livro, escrito 3 vezes. 2006 era bobinho, 2013 era meio bobinho, e agora estou mais ou menos bobo. Então, quando chegar o próximo, vamos ver se está melhor. Então eu vim evoluindo no debate, conversando com os meus alunos, testando, porque eu peguei o livro, fui para debaixo do braço, fui para Petrobras, para Dataprev, BNDES, Prefeitura do Rio, para tentar entender o que está acontecendo, como é que isso se encaixa nas organizações tradicionais, o que as organizações têm que fazer, e muita coisa de escola. Muita palestra em escola, muito professor, muita discussão com o professor, muita coisa com o professor e educação. Então tem aí um caminho nessa direção. Então, o que eu quero passar para vocês, a primeira coisa é a seguinte. Quando eu converso com os professores, pessoal de educação, principalmente educadores, a sensação da galera é o seguinte: esse mimimi que a escola já vai mudar, eu estou escutando há muito tempo. Nunca mudou, não é agora que vai mudar. Vai passar essa fumaça, vai continuar tudo do jeito que está,
e vai continuar dessa história. As pessoas imaginam que a gente... olha só, isso é uma coisa interessante. As pessoas, isso também está acontecendo nas empresas. As pessoas imaginam o seguinte, já muitos educadores falaram, a escola tem que mudar. Preste atenção na mudança. Os educadores diziam, a escola tem que mudar, e aí a gente vai mudar se quiser, a gente pega a linha do fulano, pega a linha do Beltrano, pega a linha do ciclano, e aí a gente traz para a escola, e aí então a gente faz uma mudançazinha na escola, é uma mudança opcional. Então a escola vai mudar porque um educador achou bacana mudar, e aí as pessoas acham bacana, não acham bacana, e continua tudo do mesmo jeito. Só que nós estamos vivendo uma outro tipo de mudança. Nós não estamos vivendo a mudança, não é um educador que pensou um novo modelo de escola e está trazendo para a gente conversar. Preste atenção na coisa mais importante já da experiência do Papo da Manhã. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma mudança que está acontecendo na sociedade, de fora da escola para dentro da escola. Não é um educador que está dizendo que tem que mudar. Está dando para entender a diferença? É o cenário externo que está mudando, é o jovem que está mudando, a sociedade está mudando e está impactando o mundo da educação. Não está vindo de dentro da educação para fora, está vindo de fora para dentro. Importante isso. Vocês já pegaram a primeira questão aqui da discussão. A galera que falar para vocês, esse papo de mudança de escola é mimimi, eu já escuto há muito tempo, aí você vai dizer, olha, eu tive numa palestra em Recife e teve um cara que disse uma coisa importante para a gente perceber. Não é o mesmo discurso da mudança. O que as pessoas estão dizendo é, a educação precisa se adaptar ao novo mundo que está surgindo, que é diferente de dizer que o educador tal falou que a escola tem que se adaptar. Passo número 1, ok? Primeiro passo. Segundo passo. Vamos lá. Se a gente está mudando de fora para dentro, que mudança é essa que está acontecendo lá de fora? Por que está acontecendo essa mudança? Primeiro, por que está acontecendo essa mudança? Essa mudança tem uma justificativa? Ou é a era de Aquário que chegou? Ou é o dragão, o ano do dragão? Tem muita gente que está achando que é ano do dragão. Agora tem o ano do dragão e o mundo está mudando. Tem muito esse mimimi também. Presta atenção, galera. Vamos aqui fazer uma mudança importante na cabeça de vocês, que eu demorei 13 anos para chegar nessa mudança. É simples, fácil. 100% das pessoas que estão nessa sala vão concordar com o que eu vou falar. É uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, que vocês vão ficar com vergonha de não ter pensado antes. Mas vocês vão entender por que essa mudança está acontecendo. E eu vou explicar essa mudança falando do kitnet. Vocês conhecem kitnet? Todo mundo aqui sabe o que é um kitnet? Kitnet, cientificamente falando, é o seguinte. O cara entra na porta, já está na janela. Essa é a definição científica de um kitnet. Não tem como o cara não entender o que é um kitnet. Lá no Rio de Janeiro tem a rua Prado Júnior, é a primeira rua de Copacabana. Só tem kitnet ali. Então tem um cidadão no Rio de Janeiro, sexta-feira, esperando o fim de semana, deitadinho no sofá, com o Raider no pé. Eu falo Raider no pé porque as minhas alunas dizem que Raider é 1.0. Pode ser Havaiana também, que também já é mais digital. Beleza? O cidadão está lá, toca a campainha. Aí ele dá aquela olhada no visor, não dá para dizer que não está em casa. São 6 pessoas chegando, parentes de Recife, para passar o fim de semana em Copacabana. Que o pessoal de Recife parece que não tem WhatsApp para avisar. Tá certo? Então, galera, a pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte. Neste fim de semana em Copacabana, neste kitnet, na Prado Júnior, quais são os problemas que nós vamos ter que enfrentar
inapelavelmente nesse kitnet? Quem pode me ajudar? Vamos lá. Espaço e acomodação. Acomodação, vou botar espaço. Banheiro. Que mais? Comida. Água, boa. Que mais? Sofá, espaço. Som. Barulho. Barulho, boa, barulho. Que mais? Conforto. Conflitos, eu vou botar conflitos, conforto. Paciência, conflito, né? Tá, paciência. Aqui, conforto. Disponibilidade para fazer turismo, né? Isso já é fora do kitnet. Sujeira, boa, sujeira. Sujeira já está em conflito. Privacidade. Problema de privacidade. Papo ruim, né? Pode. Aqui eu já vou botar papo ruim e paciência, né? Exatamente, a galera conhece. Galera conhece. Olha só. Se não mora, já morou. Então, olha só, galera, vamos lá. Com certeza isso vai ter que ser administrado no kitnet, sim ou não? Ok. Quantos cidadãos no mundo, sapiens, seres humanos, moravam neste planeta redondo em 1800? Quem chuta o número? 1800. 1 bilhão. Já assistiu, né? Não assistiu, não? 1 bilhão. Quantos somos hoje? 7. Tá 7. Então presta atenção, galera. O cara está no kitnet sozinho. Chegam 6 parentes, fica 7. Eu sou o presidente da ONU, vim aqui fazer uma palestra para vocês das crises internacionais. Vim aqui falar das crises internacionais. Então, estamos aqui falando, nós temos um problema no mundo de habitação, problema de saneamento, problema de comida, problema de água, vamos invadir a Amazônia, né? Barulho, conflitos, países brigando, fulano invadindo ciclano, conforto, as pessoas estão... Paciência, é preciso paciência, meu povo, né? Sujeira, privacidade. Nós não temos o diagnóstico da crise que a gente está passando? Sim ou não? O que é importante perceber nisso aí? 2 coisas fundamentais. Nós aumentamos a população e a gente não se dá conta da consequência que isso significa. O ser humano, e isso aí vale a palestra, valeu a vinda para Recife, hein? Já está valendo a vinda para Recife. O ser humano é uma espécie que tem uma característica que não é reconhecida por nós, e é por isso que a gente não está entendendo o novo século, que é a única espécie viva do planeta que cresce demograficamente. As outras espécies não crescem demograficamente. Quando elas aumentam de tamanho, elas se dividem. Porque elas não podem fazer gestão 1.0, 2.0, 3.0. É gestão 1.0 e acabou. O lobo é gestão 1.0, os elefantes só têm gestão 1.0, porque é interna, é instintiva. Então, olha só, vamos ver se não tem lógica o que eu vou falar para vocês. Eu já tive gêmeos, não sei se alguém teve gêmeos aqui? Bom, vocês têm, vocês não têm alegria de ter gêmeos. A alegria começa, né, aos 18. Até os 18 é aquela confusão em casa. Então eu tive gêmeos. Então eu sei o que é a complexidade demográfica progressiva lá em casa. Então, uma família, todo mundo sabe que uma família de filho único é uma coisa. Família de 7 é outra. A hora da comida é outra. Como diz aquele cara, querido, é macarrão e ovo. Papai, o que tem hoje? Macarrão e ovo. E amanhã? Ovo e macarrão.
Porque não tem condição de botar 7 crianças. Então, o que acontece? A complexidade demográfica progressiva vai gerando uma crise para a sociedade. Sim ou não? A gente pode dizer o que quiser. Todo mimimi que fala sobre o mundo digital, sobre o futuro, ninguém fala disso. Mas é este o motivo principal, causa primária das mudanças que a gente está passando. Nós aumentamos a população e o ser humano, quando aumenta a população, precisa fazer reforma no barraco. Se não fizer reforma no barraco, não consegue sair da situação de crise que está. Faz sentido isso? Qualquer pessoa, somando 2 mais 2, sabe que tem um problema. Então, essa é a primeira coisa, a causa primária da situação que a gente está passando. Aí vocês vão perguntar, e tem direito, né? Perguntar o seguinte: Nepô, por que agora começa o processo de mudança e não começou antes? E aí nós vamos para a causa secundária. Por que a gente agora entrou em processo radical de mudança na sociedade? E eu diria, por que a gente está fazendo uma revolução civilizacional? A causa primária é essa aqui. Não foi porque alguém inventou, já tem a demanda. O que estava faltando é o quê? É o gatilho para começar a mudança. Se a gente for ver o passado, a gente vai perceber que isso também é novidade na maneira que a gente pensa o ser humano e a sociedade. Quando a gente olha para o passado, a gente vai ver o seguinte, que toda vez, olha só, toda vez que chega uma nova mídia na sociedade, um novo modelo de comunicação na sociedade, e esse modelo chega para fazer um ajuste demográfico, a gente começa uma revolução civilizacional. Nepô, prova isso. Quero exemplos concretos, Nepô. Vamos lá. Vamos lá. 70 mil anos, oralidade. Chega a oralidade. Nós éramos nômades. Nós não tínhamos agricultura, não tínhamos domesticação dos animais. Como é que a gente conseguiu fazer tudo isso? Porque começou a falar, sofisticou a linguagem e conseguiu começar a montar um outro modelo de sociedade baseado em aldeia. Antigamente a gente ficava andando de um lado para o outro. Corte. Querem ler sobre esses detalhes, etc. Primeira parte do livro Sapiens. Está lá. A mudança. Não é isso? Primeira parte. Segunda. Segundo modelo. Segundo momento. Escrita, 7 mil anos. Qual foi o significado da escrita? Estou mostrando para vocês realidade, não é mimimi, é concreto. Escrita, chega a escrita. A escrita não teve nenhum impacto, não sei o quê. Será que não teve? Vamos ver. Com a escrita, com a chegada do livro, nós criamos as grandes religiões. O monoteísmo. Massificamos o monoteísmo. Aí você vai falar, é? É. Vamos pegar uma palavra que vocês conhecem, todo mundo aqui conhece, Bíblia. Bíblia vem de quê? O que é Bíblia? Biblioteca. O que é Bíblia? Livro. Livro, em grego, era papiro, Bíblia. Ou seja, as grandes religiões surgem porque você coloca a transmissão da religião num papel. E aí vem todos os livros que começam, né? Os livros, a Torá, judaica, depois vem cristão, islâmico, todas as religiões estão nos livros. E elas são monoteístas porque elas começam com uma palavra só. E antes era oral. Não tinha como unificar as palavras. Quer uma mudança maior que essa? E aí você surge os impérios, as tribos começam a se entender. Porque o Deus fica um Deus único, e as tribos brigavam o tempo todo, agora não, fulano adora o mesmo Deus que eu, então a gente pode se entender. Foi aí que começaram as tribos a se entender, aquelas tribos orais. Tanto que até hoje essa discussão de tribo
tem aí toda uma história de tribo. Bom, aí nós então vamos para a escrita impressa. 1450, e isso tem a ver com educação. 1450, Gutenberg faz a prensa. 50 anos depois, tem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante do Lutero é basicamente o início da disseminação da escrita impressa. Tem um filmezinho que vocês quiserem assistir, Lutero, no YouTube, que no caminho lá do Lutero, eu passo esse filme em sala de aula para os meus alunos, ele coloca lá um cartaz na igreja, o garoto lá chega lá e puxa o cartaz, o outro fala, mas você vai tirar as palavras de Lutero da igreja? O cara fala, não, você vai ver o que eu vou fazer. Mete na prensa, começa a disseminar, faz o WhatsApp do cavalo, começa a distribuir aquelas ideias todas. Cara, em um ano, a Alemanha já estava totalmente dividida, não conseguia mais arrecadar dinheiro, a Alemanha virou protestante e ali começa todo um processo que tem a ver com a escola e tem a ver com o nosso debate. Porque no momento que os protestantes começaram a dizer que tinha que ler a Bíblia, o que o pessoal fez? Bom, tem uma escola do lado da igreja. No filme já aparece a escolinha lá. E aí o que acontece naquela escolinha lá? Aí é importante, a primeira escola que vai surgir no modelo que a gente está falando é em Genebra, depois da Reforma Protestante, depois da Reforma da Prensa, do surgimento da prensa. Ou seja, a escola que vocês dão aula, que vocês são gestores, a escola que vocês vieram discutir aqui, é filha da prensa. Então, olha só, a mídia surgiu e viabilizou a escola. Então, não seria difícil dizer o seguinte, se eu tenho uma nova mídia, eu posso começar a pensar num novo modelo de educação. Porque a educação atual é filha de uma mídia, e se eu tenho uma nova mídia, eu posso pensar no outro modelo de educação. O que aconteceu de manhã? Aconteceu de manhã, a sensação que eu tive, já fiz até vídeo no YouTube, o rabo não pode balançar o cachorro. E é isso que eu já vou fazer aqui, uma feitiçaria 3.0 com vocês. O cachorro é a educação. Preste atenção no que eu vou falar. O cachorro é a educação. O que o ser humano precisa é educação. O rabo é a escola. Está dando para entender a diferença? Porque antes da prensa, eu tinha uma educação que não era a escola. A escola não quer dizer educação. A escola é um subproduto da educação. E quando a gente vem discutir aqui, o futuro da escola não é futuro da escola que a gente tem que discutir. Qual é o futuro da educação? A escola atual é filha de um modelo de educação. E eu posso pensar em outro modelo de educação a partir do momento que eu tenho mais gente para educar. Então, quando vocês falam, não, porque não pode acabar a escola, olha só, vamos colocar isso claramente. A educação é eterna. O ser humano não é zebra que já nasce andando. Tem que aprender por alguém. Tem que se socializar. Então, sempre haverá educadores, Daqui a 10 anos, vai ter educador? Vai. Se tiver ser humano, né? Porque também a gente pode se acabar, mas vamos supor que tenha. Daqui a 300 anos vai ter educador? Vai. Daqui a 500 anos vai ter educador? Vai. Agora, qual é o rabo? Aí vamos discutir. Porque a galera fica se agarrando à escola. A escola não pode acabar. Não, o que não pode acabar é a qualidade da educação. Certo ou errado? A galera fica se agarrando na escola, vamos supor que a escola esteja aqui, e aí começam novas coisas, ideias bacanas para melhorar a educação, e os educadores são contra, olha só, a melhoria da educação, porque estão agarrados no rabo. E o rabo passa a balançar o cachorro. Justamente no momento em que eu estou dizendo para vocês, o ciclo se fechou nos últimos 500 anos. A escola foi criada pela prensa, essa escola foi criada pela prensa, oral escrita, e a nova escola será criada pelo digital, ou o novo modelo de educação, que a gente vai chamar de alguma coisa. Que a gente não precisa ficar amarrado com a ideia da escola. Pode ser outra coisa.
É isso que a gente tem que abrir a nossa mente. É filosofia da educação que eu estou falando aqui. Beleza. Qual é a novidade então aí, Nepô? Por que a gente criou o Uber? E o que tem o Uber a ver com a nova escola? Ou com o novo modelo de educação? Vamos lá. O que é a cooperativa de táxi? A galera aqui. Tudo cooperativa de táxi. Tá certo? O cara liga, tem a telefonista da cooperativa, tem o diretor que escolhe os taxistas. Tudo isso aqui, essa galera aqui, é o modelo de administração que eu estou chamando de gestão. Gestão. Tem aqui o líder alfa, tem o gestor, tem o chefe, tem o coordenador, tem o gerente, tudo isso aqui funciona assim. Isso aqui ficou obsoleto. Depois ficou obsoleto, ou o modelo da escola ficou obsoleto porque é ruim? Não. Preste atenção, vamos entender o ser humano. O modelo da escola não ficou ruim porque a escola está ruim. É porque a gente cresceu demais. Está dando para entender? Nós vivemos uma obsolescência da sociedade quando a gente aumenta a população. Não é que o gerente ficou ruim, ele está incapaz de resolver o problema porque aumentou o tamanho. É natural que se a gente começasse a ter problema. Então, a cooperativa de táxi começou a ter problema. Aí surge o Uber. Como é que o Uber... Tem um filme aí, não tem um filme? Então, vou chegar no filme. Como é que o Uber... Você entra no Uber, bota sua filha no Uber sabendo que ela não vai ser estuprada. Por quê? Porque existe um novo modelo de administração no Uber, que não é um novo modelo de negócio, é uma nova forma de resolver problema de massa. Sabe quem faz isso? As formigas. Mete o filme aí pra gente brincar de filme. Não precisa botar o som não, só o filme. Vamos ver coisas que vocês fazem que estão aqui no mundo complexo das formigas. Vamos lá. Sem som e eu vou narrando. Aqui estão aqui as formigas. Isso aqui é o laboratório. Então o cara faz aqui o seguinte, a comunicação das formigas é por rastro. Então quando o cara bota fogo, ele vai contar essa história, as formigas perdem a conexão. Não tem conexão, não tem Wi-Fi, não tem 3G, não tem 4G, fica todo mundo aí desesperado. É que nem a gente quando acorda de manhã esqueceu o celular. Fica desesperado, nego batendo cabeça lá. As formigas se perdem, porque elas se comunicam através dos rastros. Elas não sabem o caminho do formigueiro, não tem plaquinha, não tem gerente, não tem guarda, não sei o que, é tudo no rastro. Aí elas começam a botar o rastro de novo para funcionar, para saber tudo é a função do rastro. Ainda está lá as formigas, sem Wi-Fi, você vê ali desesperada, e aí vai começar a fazer a conexão de volta. Aí conectou de volta. Beleza, então está mostrando que elas se entendem porque tem um rastro químico que a gente não consegue ver, e a gente vai ver agora no laboratório. Olha aqui a bundinha, ela tem o mouse bundástico. Olha o mouse bundástico dela. O mouse bundástico dela, quando ela vai picotando. É uma curtição picotada. Aí ela achou comida, está toda felizinha. Olha como ela volta. Ela vem curtindo o caminho. Ó curtindo. Está curtindo o caminho. A formiga, ela curte o caminho. Por causa disso, que ela pode ter um modelo complexo que as outras espécies não podem. Porque ela tem uma linguagem que é a linguagem bundástica. Eu não estou dizendo que vocês têm linguagem bundástica, mas é a linguagem dos rastros. Aí tem um WhatsAppzinho básico, que de vez em quando... Vamos pegar o Waze. O Waze é a formiga pura. Olha o Waze. Lá vem o Waze, o cara vem lá no carrinho dele, né? E aí vai mostrando a melhor rota por causa das formigas que vieram antes. Olha lá, marcou, é rastro. Eles vão apontando, conforme vai andando, as coisas que estão acontecendo. Tudo rastro. Não é comunicação que a gente está acostumado. Marcou que tem polícia, rastro.
pessoal de manhã não assistiu o vídeo. E isso tem a ver com todas as coisas, o tempo e tudo, e isso vai embora. Ah, depois a gente está fazendo rastro por quê? Porque a gente agora criou uma complexidade de 7 bilhões que se aproxima de um formigueiro. Aí a galera, depois você está querendo que a gente vire formiga? Ao contrário, se a gente não usar essa linguagem, nós continuaremos sendo formiga. A gente já é formiga. Valeu? Eu estava lá em São Paulo no metrô, olhei para o cara do lado e falei, meu irmão, o que está acontecendo? Ele falou, isso aqui é engarrafamento de gente. Ou seja, nós temos, olha só o que eu estou falando, nós temos a complexidade das formigas em termos de tamanho de população e nós temos o modelo de administração dos tamanduás. Está dando para entender? Nós não temos um modelo compatível. A forma que a gente está organizando a sociedade é incompatível com a nova complexidade. E é por isso que a gente criou o modelo que a gente está vendo aqui, do Waze, do Airbnb, do Uber. Não tem papinho. É cada formiga avisando para as outras formigas o que está acontecendo antes de você chegar. Não tem gerente. Não tem líder alfa. Depois, como é que isso vai bater na escola? Como é que isso vai bater na educação? Como é que isso vai mudar a educação? A gente vai começar a pensar em modelos usando a linguagem dos rastros na educação. Como é que seria isso? Primeiro, o que eu chamo de wazerização da educação. A gente começar a pensar em modelos e a gente vai ter que ver aonde vai se encaixar esse modelo, de que forma vai se encaixar, com que idade vai se encaixar, em que, primeiro, problema. A pessoa tem um problema e ela vai sendo guiada na plataforma por quem já viveu o problema para resolver o problema cada vez de uma forma melhor. Então ela vai andando na plataforma. Então o educador deixa de ser um guia de conteúdo e passa a ser um guia de roteiro. Ajuda no roteiro quando ele não conseguir resolver o problema de roteiro. Pergunta de manhã que o pessoal me fez, mas vem cá, qual é a mudança então do educador? O educador, numa plataforma como essa aqui, o educador, ele coordena uma inteligência artificial. Ele define como a inteligência artificial tem que funcionar. Porque a galera fala assim, isso me irrita. Me irrita. Ah, os jovens estão prontos para a internet. Eu vou fazer palestra no negócio da administração. Aí vem sempre esse papinho. Ah, que o jovem está pronto para esse mundo digital. Aí eu falo, está pronto? Manda criar um Uber, que eu quero ver. Agora, cria um Uber. Ah, não, ele sabe usar o Uber. Não, usar todo mundo sabe. Manda criar um Uber. O Uber tem uma filosofia por trás do Uber. O motorista ganha 4,7. Até 5. O 5 é bom, 4,7 começa a pegar. Quando ele ganha 4,6, o que a plataforma faz? Tira o cara, manda fazer um treinamento, avisa para ele qual é o problema dele, ele tem que ir no Uber para mostrar que resolveu o problema, ele fica suspenso, o que vai acontecer com esse cara? Isso é a decisão do curador da plataforma. Né? Então, tem uma enormidade de decisões que uma plataforma dessa tem que ter, e uma plataforma educacional tem que ter educadores definindo essa inteligência artificial e o algoritmo. Sabe quem está definindo isso agora? São os técnicos de informática, enquanto a galera está se agarrando na velha escola. E qual é a crise que nós temos? E todo mundo sabe disso. Para a gente terminar a palestra. Todo mundo sabe disso. O atual modelo de escola tem um impasse em função da complexidade. E vocês vão concordar comigo. O cara quer fazer uma escola de qualidade. O que ele faz? Tira aluno. O cara quer popularizar a escola dele. Aumenta aluno, tira a qualidade. Qual é o impasse? Precisamos... esse é o desafio do educador do século XXI. No Brasil. Na Finlândia, não. Na Finlândia, lá, o negócio dele lá é se vai pintar com o pincel de guache ou se vai pintar com o hidrocor. Lá é outra história. Nós aqui estamos falando de milhões de pessoas que não têm uma educação de qualidade. Ponto. Esse é o nosso desafio brasileiro para os educadores.
como resolver o problema da quantidade na qualidade e da qualidade na quantidade. Como resolver esse problema? No novo modelo de educação, usando inteligência artificial e usando a linguagem dos rastros, para garantir uma educação de qualidade. Como é que a gente vai fazer isso? E eu digo para vocês, se vocês ficarem agarrados nessa cooperativa de táxi, querendo que a escola sobreviva, querendo que o rabo balance o cachorro, vocês não vão ajudar o futuro. Vocês vão ser o atrapalhador do futuro. E é isso que eu tenho tentado trabalhar. Eu vou distribuir o cartão, vou explicar o que eu estou fazendo, como é que eu estou ajudando. Eu criei uma escola chamada Escola de Estratégia Digital Bimodal. Estou formando pessoas com esse conceito bimodal. O que é o bimodal? A pessoa tem consciência que o mundo hoje está dividido em duas áreas. Uma área que é a área que está acabando, mas que está funcionando, que tem que funcionar, etc, etc, que tem que fazer melhoria. Não pode parar, mas tem que criar uma outra área aqui do lado de fora para ajudar o futuro. A gente tem que ter uma cabeça bimodal. Não é bipolar, não, para tomar Rivotril. É bimodal, é diferente. A gente não escolheu viver nessa época. Nós estamos vivendo nessa época. A gente só tem que entender e ver como é que a gente se posiciona. Então, o bimodal sabe que está vivendo essas duas coisas e dentro de uma escola, por exemplo, pode-se criar duas áreas. Uma área que é a tradicional e a outra área é a curadoria. E na curadoria é rastro, inteligência artificial, quantidade, escala, etc. E do outro lado é o negócio tradicional. Daqui a 20 anos, 30 anos, a gente certamente já passou por essa fase. Porque a gente já vai cada vez mais avançar e vai ficar óbvio que isso aqui, o caminho é esse. Mas a gente agora não está com essa clareza. Para fechar, o nosso debate sobre educação está infantil, infantilizado. De um lado, pessoas que dizem que a escola não vai mudar de jeito nenhum, pode matar ela, que ela não acontece. E do outro, o cara dizendo que vai acabar, a escola não vai ter mais nada. Só que o cara, quando fala que vai acabar a escola, não diz que a educação continua. E aí fica todo mundo numa briguinha, vai acabar, não vai acabar, vai acabar. E a gente está balançando o rabo, é como se fossem as pulgas, todo mundo em cima do rabo do cachorro. Vamos falar de educação, vamos falar de filosofia, vamos falar de problema, de qualidade, de rastro, de inteligência artificial, vamos falar de educação do futuro, para resolver problemas dos nossos jovens que estão sem qualidade na educação. Uma aluna foi ser vereadora lá em Santos, falou que a plataforma dela era tirar a criança da escola e aumentar o salário do professor. Eu falei, a conta não fecha. Porque o professor tem um salário, a escola tem um salário, tem um aluguel, tem banheiro, tem tudo, não fecha a conta. É por isso que não fecha. Tem que ter uma coisa mais barata que nem o Uber, que funcione, em escala de milhões de crianças. Ah, né, pô, você já sabe como é que é? Não sei. Eu tenho uma pista. Mas eu não sou educador. Eu não posso ficar aqui querendo que resolver o problema dos educadores. Agora, os educadores ficam segurando o rabo, aí realmente o cachorro está perdido. A gente está com o cachorro perdido. Beleza? Todo mundo está tranquilo? A gente vai ter pergunta depois, a gente dá a continuar. Obrigado, gente. Sai desse corpo que não te pertence. Não vamos mais falar de escola, vamos falar de educação. Sai desse corpo que não te pertence. Vou fazer aqui uma prece aqui. Eu fui fazer uma palestra no negócio, o cara falou, e o futuro do rádio? Eu falei, vamos falar do futuro do áudio à distância. O rádio foi... Aí eu falei exatamente essa frase, sai desse corpo que não te pertence. Que o rádio foi o áudio à distância e hoje a gente tem que falar de educação. Voltar a falar de educação. Isso que você falou foi muito bacana e eu acho que dá a oportunidade de falar uma coisa muito importante, que é o seguinte, que isso é a base da educação, e nós estamos falando de filosofia da educação. Quando a gente aumenta a população e a gente olha para as mudanças de mídia que aconteceram, eu sou estudioso disso, me especializei nisso, como é que o ser humano, qual é o futuro, qual é a macro tendência futura do ser humano? Foi exatamente isso que você falou que acontece na sua casa. Quando a gente fez em 1450 criou a prensa,
o que acontecia ali? Existia uma centralização da monarquia e as pessoas tinham baixa capacidade de diversidade de decisão. Como é que a gente conseguiu sair da situação da Idade Média para vir para hoje, para a modernidade? Nós aumentamos, empoderamos as pessoas de diversidade, para melhorar a qualidade de decisão. Então, como é que a gente lida com o aumento da complexidade? Cada pessoa tem que tomar decisões melhores e, por causa disso, ela tem que ter informações diferenciadas. O futuro da educação é permitir que as pessoas possam ser cada vez mais diferenciadas a partir. A gente precisa da diversidade de cada um para lidar com um mundo cada vez mais complexo. Esse é o desafio da educação que a gente tem. E a escola hoje ela foi preparada para criar um aluno para viver numa sociedade mais centralizada. Só que a gente precisa agora, com a chegada da nova mídia, que é isso que você está falando, é a primeira etapa, cada pessoa já está aumentando a sua capacidade de diversidade para resolver o problema da complexidade. Isso é sistêmico. Não está acontecendo à toa, está acontecendo por uma necessidade da espécie. E o desafio da educação é a gente conseguir dar a este aluno a possibilidade dele se desenvolver independente. E é por isso que o modelo atual da educação vai precisar pensar um outro modelo, com mais liberdade para as pessoas. Isso é positivo. E eu queria fazer um comentário que é importante. Me liga uma menina das pequenas empresas, grandes negócios, ou grandes negócios, pequenas empresas, não sei. Me liga e diz assim, o que você acha das tecnologias na escola? E aí eu falei para ela assim, qual tecnologia você está falando? Quadro negro, carteira, giz? Porque a gente parece que tecnologia é só a nova. A antiga já está totalmente incorporada. Quando eu escrevi naquele quadrinho ali, aquilo ali é uma tecnologia. E a gente acha que não é. Então a gente vai usar novas tecnologias para melhorar a qualidade da educação, como nós usamos as velhas. E a gente hoje acha que não é tecnologia. Quando você escreve num quadro negro, o professor fica lá, eu sou contra todas as tecnologias, mas ele está usando a tecnologia. Bom, essa tua pergunta foi ótima, até para fechar, porque eu tinha feito o livro Gestão 3.0, e que deu o nome para o evento, né, para a palestra, mas o meu novo livro é Administração 3.0. Porque eu percebi o seguinte, a administração, quando eu vou fazer palestra também nas escolas de administração, eu digo, pessoal, a administração é eterna. Sem administração, o ser humano não vive. A gestão, que é o modelo atual que a gente tem, uma pessoa que coordena, vamos pegar na cooperativa de táxi, um diretor de cooperativa de táxi que escolhe os taxistas, que o telefonista atende o telefone, etc. Papá, esse modelo que é gestão, deu lugar ao novo modelo de administração que eu chamo de curadoria. Aí você me pergunta, respondendo a sua pergunta, você me perguntou, o que seria a gestão? E aí eu responderia, o que seria a administração nesse novo modelo? Porque gestão é o que era. Eu faço uma separação entre gestão e administração. Então, gestão é o que era oral escrito permitiu ser gestão e a curadoria é o que o Uber está fazendo. Como é que funciona um administrador do Uber? Ele programa um algoritmo para permitir que aquelas estrelinhas tenham relevância. Ele define as regras. Qual é o número de estrelinhas que tira o motorista do Uber da plataforma? Se o motorista do Uber passar de 4.7 para baixo, o que acontece com ele? O motorista que fica com 4.6, ele vai para uma reciclagem ou ele sai da plataforma? São decisões administrativas, que vão passar a valer para tudo. Qual é a participação dos motoristas no Uber nessa decisão? Por exemplo, é uma decisão administrativa. Jogando isso para o ambiente educacional, o aluno está lá estudando um problema. E aí vamos colocar uma questão que eu acho que é importante, nessa questão da educação, que aí está se falando aqui do síncrono.
Você vai falar assim, pô, você acha que uma criança de 4 anos já pode entrar numa plataforma? Provavelmente não. Mas você acha que um adolescente tem que ficar na frente de um professor recebendo aula de história de manhã, geografia, matemática, e um belo dia na vida dele ele vai juntar matemática com geografia e ele não vai lembrar de nada que disseram em sala? Então, em que momento ele tem que ir para uma plataforma aprender por problema? E qual é a educação desse menino de 3, 4, 5 anos para se preparar para estudar por problema e ir para uma plataforma de educação? Eu não sei. Se a gente olhar o problema de uma outra maneira, em vez da gente ficar tentando salvar uma coisa que todo mundo sabe que não está funcionando bem, todo mundo sabe, vamos falar na boa, todo mundo tem críticas quando chega à noite, não é criativo, está sufocado, sabe que aquele aluno não está recebendo uma coisa de qualidade, gostaria de fazer diferente, mas não tem como fazer diferente. Ok, beleza. Todo mundo sabe isso. Em vez da gente ficar, e a gente precisa sobreviver disso, ok, isso que é ser bimodal. A gente sabe que isso é o que tem, vamos funcionar. Mas a gente tem um mundo novo que a gente precisa ajudar. Os nossos filhos, os nossos netos, quanto mais a gente se envolver nisso, quanto mais os educadores se envolverem nessas plataformas, mais educativas elas serão. E quanto menos os educadores quererem se envolver com isso, mais técnicas serão e menos educativas. Está dando para entender? A gente está deixando o futuro da educação na mão de programadores. Porque a gente fica com medo disso, a gente tem que perder o medo, cara. Nós temos um mundo pela frente. Tem milhares de crianças precisando dos educadores bimodais, tecnológicos, que ajudem as crianças a resolver os problemas. Que o Brasil saia dessa lama. E a gente fica se agarrando a um troço que todo mundo sabe que não é legal. Não sou eu que estou falando, eu sei que todo mundo pensa assim. Então, só para fechar, eu queria convidar vocês, já distribuí meu cartão, já tem gente que entrou aí no WhatsApp, convidar vocês a terem contato com esse tipo de pensamento, terem uma informação mais madura sobre o que está acontecendo, sair da infantilidade. O debate hoje é infantil. Ou tudo vai mudar e acabaram-se todos os professores, ou nada vai mudar. Ou é uma coisa ou outra. A gente tem que ir para uma outra via, uma coisa mais madura. Então, convido vocês para vocês saírem desse mimimi e a gente começar a construir esse futuro pensando nas pessoas, na educação, e deixar de ficar se agarrando nas imagens. Eu brinquei de manhã dizendo assim, sai desse corpo que não te pertence. Uma vez eu fui na Rádio MEC e o pessoal me perguntou, qual é o futuro do rádio? Eu falei, sai desse corpo que não te pertence. Porque o áudio à distância estava preso no rádio. Porque o áudio à distância só podia ser transmitido pelo rádio. No momento que eu consigo transmitir o áudio à distância pela internet, a pergunta é, qual é o futuro do áudio à distância? Aí você tem possibilidade de, como eu faço às vezes, de escutar som e fazer cursos de filosofia pelo YouTube, ouvindo, sem ver nada, só escutando, e cursos em espanhol, em inglês, em português, pessoas da Unicamp, da USP. Isso é educação. Né? Eu fico às vezes vendo as pessoas dentro do ônibus, todo mundo ali podia estar com headphone, ouvindo coisas interessantes. Mas sabe o que acontece? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de discutir sobre qual é a demanda que o ser humano tem hoje? Qual é o desafio humano de hoje? O estudo que eu fiz com os meus alunos ao longo desse período mostra o seguinte: a única forma do ser humano resolver o problema de complexidade, e nós vivemos sob a complexidade demográfica progressiva, todas as revoluções que aconteceram no passado, de mídia, foram na direção de aumentar a capacidade de cada pessoa decidir melhor.
Como é que o ser humano, ao longo do tempo, no futuro, vai conseguir resolver melhor a situação dos 7 bilhões? Cada pessoa vai ter mais poder de decisão sobre... Já começou esse processo, comparado com as gerações passadas. Se a gente analisar o fim da Idade Média, quando acabou a Idade Média, seria impossível para aquele cara do final da Idade Média escolher o representante que aconteceu 350 anos depois com a República. Hoje, nós estamos vivendo um momento muito parecido com o final da Idade Média, que e eu falo isso dos meus alunos, nós estamos vivendo uma coisa que eu chamo de Zeca Pagodismo. O Zeca Pagodismo é o seguinte: eu deixo a vida me levar, deixo que os outros falaram para mim me levar, e eu não tenho uma capacidade pessoal de ter a minha opinião. Nós perdemos essa capacidade. E isso não é E aí a pessoa vai falar, o ser humano... Não, são ciclos em que a gente aumenta... Assim que eu vejo a história, a gente cria uma nova mídia, a gente tem um período de renascimento, que é a que a gente teve no final da Idade Média, que é o renascimento, chamado renascimento. Depois a gente consolida, depois a gente começa a entrar em crise, como a gente está fazendo agora. E a gente começa um novo renascimento. Então nós estamos vivendo se a gente quiser, um terceiro renascimento. O grego, o renascimento pós-medieval, que foi o chamado renascimento, e um renascimento digital. As pessoas estão totalmente pessimistas em relação ao mundo. Eu estou extremamente otimista. O pior já passou. Às vezes meu aluno levanta o dedo, nós estamos entrando em Matrix. Eu falei, nós estamos saindo de Matrix. Matrix é uma televisão concentrada. Era impossível a gente resolver os problemas que a gente tinha que resolver, todo mundo formatado por uma televisão concentrada. Hoje digamos, se a gente aqui, todo mundo fala assim, gente, um intervalo aqui de 10 minutos para vocês acessarem o YouTube. Digamos, ninguém daqui vai acessar o mesmo canal do YouTube. Dificilmente. Cada um vai abrir um canal diferente. Isso é o início da diversidade. Então, o que o Uber permite e o que essa escola futura vai permitir é o desenvolvimento da individualidade e da capacidade de cada pessoa trazer para o mundo a sua individualidade que hoje está presa no armário. A educação atual é uma educação, e a gente foi obrigado a fazer isso, a gente não é malzinho por causa disso, a gente foi obrigado a fazer isso, é uma educação formatadora, de baixa diversidade, e quando qualquer aluno tenta ser um pouco diverso, ele é expulso de sala, de maneira geral. Quando ele fica insatisfeito com o que está acontecendo, ele é punido. Nós somos maus por causa disso? Não, porque a nossa estrutura social não permitia a diversidade. Com a possibilidade da gente ter essas plataformas, a inovação e trabalhar longe, ter milhares de empresas, pessoas trabalhando à distância e cada um tendo o seu próprio carro, digamos, a sua própria escola em casa, a sua aula particular, essas coisas todas, a gente vai crescer a diversidade. Qual é o desafio do educador? Permitir que essa diversidade saia do armário. Então, quando você fala, a gente sabe, depois você sabe qual é a educação que a gente precisa, eu não sei como a gente vai fazer isso, digamos assim, nos detalhes, mas se a gente olhar para o passado, para os nossos antepassados, a grande demanda humana que a gente tem hoje é a tirada da diversidade das pessoas. É cada um poder trazer a sua capacidade de pensar diferente para resolver o problema da complexidade que a gente tem. A gente tem limitações muito grandes de recursos e a gente vai ter que ser muito criativo para resolver esse problema de recursos com as ferramentas que a gente tem. Porque o planeta não cresceu. Como é que a gente vai conseguir ter pessoas comendo sem agredir o meio ambiente? Como é que a gente vai ter pessoas crescendo como a gente continua crescendo, sem miséria?
Como a gente vai continuar crescendo, dando educação para pessoas que estão chegando, para essas pessoas que estão chegando sem educação e estão na miséria, não procurarem alternativas que já tivemos no século passado, do tipo nazismo, do tipo comunismo, de prender as pessoas, de mandar as pessoas para fora dos países. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Esses são os desafios. É diversidade. Tem uma aluna minha, essa questão da educação, a Mônica, que uma vez ela chegou em sala e falou assim, eu não sou tecnológico, eu sou natureba. Falei, Mônica, tu é natureba? Ela falou, você quer fazer um teste natureba comigo? Vamos. Aí ela tinha lá no Rio, tem Mauá é tipo um lugar assim que a gente vai pro mato. Ah, você tem a tua casinha em Mauá, né, Mônica? Tenho sim. Como é que você vai para sua casinha em Mauá, Mônica? Aí eu vou de jipinho. Eu falei, opa, jipinho tecnologia. Vai andando. Ah, então eu vou pela beira da estrada. Opa, estrada, asfalto, tecnologia. Tem que ir pelada no meio do mato. Porque roupa também é tecnologia. Só botinha da Volner? Não vai não. Pelada no meio do mato. Aí ela, safada, né, falou para mim, ah, não, eu vou de cavalo. Cavalo é tecnologia, né, pô? Eu falei, não, não é não, pode ir. Pelada, sem sela, sem nada, no cavalo, no osso. E chega lá, não vai passar pomada não, que pomada é tecnologia. Aí eu falei para ela, Mônica, presta atenção numa coisa, Mônica. Quando você chegar na sua casinha lá no meio do mato, aquele fogãozinho a lenha que você gosta e aquele lampião são tecnologias do vovô e da vovó. Você não é natureba não, Mônica, você é retrô, vintage. Tá entendendo? É porque o que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro funciona da seguinte maneira, eu me preocupo com o que eu não conheço. O que eu conheço, marido, mulher, essas coisas, eu já torno invisível. Você nem vê a tua mulher, nem vê o teu marido, já para aquilo já faz parte do teu show. Não pensa para dirigir. Então o que acontece? A gente incorpora as tecnologias e aí a pessoa me liga da pequenas empresas, grandes negócios, Pô, o que você está achando das tecnologias em sala de aula? Eu falei, qual tecnologia? Carteira, quadro negro, apagador, borracha, lápis. Ah, não, as novas tecnologias. Eu falei, então tá bom. Então o pessoal tem a fantasia, que imagina que quando chegou o quadro negro, os professores que não tinham quadro negro devem ter se revoltado. Que absurdo esse negócio de quadro negro. Eu gosto de falar, não gosto de ficar escrevendo. Vou sujar toda a minha mão e tal, né? Aí teve aquela demora para botar o quadro negro pro pessoal. Vai lá conversar com aquela galera. Deve ter tido resistência também, né? Então tem tecnologia desde o início. Sócrates não gostava de escrever, era tudo falado. Aí Platão começou a escrever e o Aristóteles. Senão não teria chegado a coisa. Então, a gente tem uma fantasia da tecnologia. Ah, que a tecnologia na escola, a escola sempre foi técnico. Sempre foi técnico. Senão as pessoas não tinham nem onde sentar. Só que a gente acha que a gente agora está fazendo novas tecnologias. Está entendendo como é que a gente pensa? A cabeça da gente não pensa do jeito que a coisa funciona exatamente? Porque a gente se habitua às coisas e a gente acha tudo invisível. Olha só, eu tenho, o meu esforço que eu tenho feito, primeiro é o seguinte, eu estou trabalhando agora, o meu esforço é de ajudar, eu já desisti um pouco de ajudar as organizações, porque as organizações vão demorar um certo tempo para chegar nessa bimodalidade. Quando lancei o meu livro Administração 3.0, eu acreditei que as organizações iam chegar mais rápido. E aí eu comecei a perceber que existe no mundo dois grupos de pessoas, os quietos e os inquietos. Os quietos são pessoas que estão satisfeitas em viver no seu próprio tempo. Os inquietos querem deixar uma marca fora do seu tempo. Essa é a divisão. Então, o meu público são os inquietos. Os inquietos precisam e querem deixar essa marca. O que eu treino os inquietos é na capacidade de ser bimodal como pessoa. Então, a pessoa tem que ter uma consciência quase psicológica de entender que nós estamos vivendo em dois mundos separados. O Uber é uma coisa, a cooperativa de táxi é outra, o hotel é uma coisa, o Airbnb é outra, né? O Mercado Livre é uma coisa, o shopping center é outra. Então, eu começo a perceber que nós estamos vivendo em dois mundos.
E nesse momento, eu começo a tentar ajudar este mundo que está acabando a vir para esse mundo que está começando. Então, isso que você está me perguntando é o seguinte, isso é um problema do mundo que está acabando, que você está colocando. Se você for uma pessoa inquieta, eu trago você para tentar ser bimodal. Tem coisas que não vão se resolver nessa atual escola. Não vai se resolver. Ela funcionou bem até um determinado tamanho da população sem internet. Com a internet, com essa população, ela não tem mais condição de continuar do jeito que está. Eu preciso construir um novo modelo. E a gente está vivendo exatamente um momento em que o imã... Eu tenho uma aluna numa empresa grande de petróleo, o imã dela é o seguinte, ela fica querendo, eu quero ser bimodal, e aí todo mundo fica puxando ela, não, vem, volta, volta, e ela fica naquilo. E eu estou vivendo esse drama com ela. Então eu acho que a bimodalidade é um problema quase psicológico. A gente assumir que está vivendo esse momento, ter clareza desse momento e conseguir olhar para os problemas que a gente está vivendo hoje, do dia a dia, etc. Tal, e dizer, isso não tem solução. Não vai se resolver nesse atual modelo. E se você quiser ficar gastando dinheiro, vai jogar dinheiro fora, não vai se resolver. Pode atenuar, pode minimizar. Tem coisas que só vão se resolver para cá. E aí como é que faz? Aí a gente tem que começar a experimentar e ver. E tudo, Por isso que eu chamo de bimodal. Uma escola, que eu acredito que ninguém vai conseguir fazer isso agora, mas uma escola, para poder caminhar nessa direção, teria que dividir em duas. Uma parte fazer só curadoria, estrelinha, inteligência artificial, experimentação totalmente fora, com alunos voluntários, etc. Um negócio totalmente porra louca, digamos assim, e a galera aqui desse lado continuando do mesmo jeito. Não vai sair, é o que eu brinco sempre, pode plantar tomate que não vai nascer kiwi. É um negócio chato falar isso. Mas não adianta. A escola hoje é tomate. O que está acontecendo de novo é kiwi. São dois pés diferentes, são duas plantações diferentes. Não adianta. Aí você vai falar, pô, que coisa estranha. Eu falei que vivemos um tempo estranho.